Fala pessoal, tudo bem? Belezinha? Então pessoal, qual o assunto que eu queria falar hoje? Eu achei bem interessante o simples fato de eu gostar de espiritualidade e quanto aquilo me fascina no que tange a eu ser uma pessoa cética, não no sentido que eu seja totalmente, que eu seja ateu ou que eu seja totalmente que eu tenha aversão à religião. Mas assim, o que eu quero dizer com isso? Eu fui num grupo, num médium famoso que veio do Rio de Janeiro, que mais precisamente em Sepetiba, que é no interior não sei se é região dos Lagos, no interior do Rio de Janeiro, onde ele mora lá. Ele faz viagens para o Brasil todo, e ele teve uma palestra e psicografou no dia 11 de março aqui em Florianópolis, mais precisamente em Palhoça. Fui eu, minha namorada e uma amiga minha, né? Ela é mais kardecista, mais espírita, conservadora do que eu. Eu não sou kardecista, eu sou espiritualizado, no sentido de eu não ter nenhuma religião, não tenho uma doutrina que eu sigo, não sigo modelos. Eu sou uma pessoa aberta, que eu posso dizer ecumênico, ou seja, eu pego um pouco de cada religião e tento aprimorar para minha vida, tanto conceitualmente quanto na prática. Mas enfim, então fui eu, essa minha amiga e minha namorada, tá? O que eu vi lá quando eu cheguei lá nessa região? Eu fiquei impressionado, gente, com o número de pessoas que estavam lá na parede, no muro, que cerceava esse ginásio. Eu achei maravilhoso. Tinha muita gente, era mais de 1.100, 1.200 pessoas, no mínimo ali. E eu cheguei no horário correto, por cerca de 8h10, 8h15 da manhã. A página começava às 9h, mas ele abriu o portão às 8 horas. E era muito quente. Quando eu entrei no ginásio, gente, não tinha lugar para eu sentar. Eu levei uma cadeira, levei um salgadinho, 2 garrafas d'água. Enfim, cada um levou sua cadeira. Mas eu fiquei impressionado com a quantidade de gente e a fé que aquelas pessoas têm, no intuito de receber uma carta psicografada de seus entes queridos, independentemente de doutrina religiosa, independentemente de foro íntimo ou de fanatismo, ou sei lá o que. Então eu tô assim, pasmo com essa força, né, que move essas pessoas a ir em busca de uma informação, de uma lua, dessas pessoas que faleceram, né, talvez meses ou anos, e as pessoas precisam de uma paz, de um conforto. Isso eu acho louvável, né? E aí eu fui conhecer melhor esse médium, que é chamado Fernando Bem, e eu procurei saber informações sobre essa pessoa pelo YouTube, e comecei a assistir os vídeos dele, tanto os vídeos pessoais dele, quanto os vídeos do grupo chamado Cartas de Fátima. O que seria Cartas de Fátima? São cartas porque são psicografadas através da mentora dele, que se chama Fátima, que é um pseudônimo que ele mesmo comentou que foi dado, que a mentora deu para ele, que ele a chamasse dessa forma. Durante 15 anos ele trabalha, ele foi treinado, assim por dizer, privado, no lugar privado, para depois atender publicamente, porque é uma responsabilidade muito grande. Então, assim, galera, com a minha experiência, no sentido da minha vivência, tanto de conhecimento quanto de prática em casas espíritas, o que eu vi lá, cara? Eu acho que aquilo não é forjado, aquilo não é mentira, aquilo realmente é verdadeiro. Eu não acredito que ele tenha comprado pessoas. Por mais que você seja cético, e eu respeito, por mais que você seja questionador, e eu respeito, porque eu também sou questionador, sou muito observador, eu não sou fanático, e eu observei lá durante essas 6 horas seguidas, das 8h15 da manhã até umas 2 e pouco da tarde, eu fiquei e observei as cartas, que não foram tantas, mas foram cerca de 8 ou 9 cartas psicografadas, diante de 1.200 pessoas, ou seja, 3% recebeu, mas eu percebi, de fato, uma honestidade desse cara. Eu observei a palestra dele, que foi uma coisa bem informal, bastante tranquila. Ele até criticou e meteu o pau na religião kardecista, no sentido do conservadorismo, da politicagem, do quanto eles são muito fechados com relação a certos médiuns para trabalhar, e isso é contraditório, né? E eu gostei dele colocar isso na prática e dizer isso para as pessoas que estavam lá. Ele chamou outras pessoas para dar palestras, tinha voluntários pra cacete lá, para ajudar as pessoas a fornecer informações, a dizer se pode sentar aqui, se não pode, pessoas que passaram mal, que estava muito quente dentro do ginásio. Enfim, foi muito interessante o que o Fernando Bem, esse médium, fez naquele dia. Ele deu uma palestra de meia hora, mais ou menos, e depois ele psicografou.
2 horas de psicografia direta, e ele psicografou cerca de 8 a 9 cartas e aí começou a ler. E as pessoas ficaram emocionadas. Inclusive, nesse momento, eu observei essas pessoas, que inclusive 2 delas passaram na minha frente, e indo até a mesa dele para eu ficar perto dele para ouvir o que o médium tinha a dizer sobre quando ele está em transe, né, recebendo das pessoas, mais precisamente da família dessa pessoa que estava lá, né. E eu percebi realmente essa honestidade, a franqueza, uma verdade nessa carta, em virtude do detalhamento da carta, as precisões do número de informações de RG, de CPF, de pessoas que morreram junto dessa pessoa que já tinha morrido, até de pessoas vivas, para provar que essa pessoa habitasse, né, nesse ente querido que faleceu, e que está tudo bem, e que ela vivesse melhor, que ela procurasse uma paz interior, que ela seguisse a vida, que ela amasse as pessoas que estão vivas, que ela continuasse a viver. E todas as cartas psicografadas foram dessa forma. Por isso que eu achei positivo e eu amei isso. E isso é crucial para mim nessa questão da dor e sofrimento, gente, porque eu sei que a maioria vai querer ficar buscando uma resposta da causa do problema da pessoa ter falecido, ou por que eu não consigo viver melhor, ou por que eu sofro e não consigo sair dessa dor. E isso para mim é muito importante, porque eu estava lá e não recebi carta do meu pai, que faleceu ano passado. Eu não recebia. No momento eu fui egoísta, porque nos 10 primeiros segundos, ou nos 30 segundos, eu fiquei chateado, fiquei um pouco triste, desapontado, mas depois eu comecei a refletir pela minha experiência. Eu olhei ao redor, vi um monte de gente que na mesma situação que eu, 90% ou mais, não recebeu. E eu, não por eu me achar, mas eu sei que dentro daquela galera toda, eu tô ali com certeza entre os 30% que tem um conhecimento vasto e que pode refletir saindo dali de uma maneira totalmente construtiva e positiva daquilo que eu presenciei e daquilo que eu tenho que fechar dentro do que aconteceu. Não é a hora do meu pai, assim por dizer, me passar informação, em virtude de quê? Da necessidade e utilidade das outras pessoas que estão sofrendo, porque eu não estou sofrendo. Eu fui para buscar esclarecimento de outras situações pessoais minhas com meu pai, uma coisa mais específica. Não que eu esteja sofrendo, que a minha vida esteja travada ou que eu vou morrer porque eu não recebi uma carta do meu pai. Pelo contrário. Então, de repente, o meu pai, por ter desencarnado, e com a vivência do meu pai, que também é uma pessoa espiritualizada, totalmente aberta, mesmo tendo morrido de câncer, eu também concordo e analiso dessa forma. Então, assim, você tem que ver o que pesa mais, o que você faz. Você ajuda as pessoas, você escuta pessoas que realmente têm necessidade, pessoas que são ignorantes, entre aspas, pessoas que não têm a mínima noção, estão desesperadas, precisam de um conforto. Sim. Então, assim, isso me fez parar de ser egoísta naquele momento e ir embora para casa, pegar meu carro e refletir sobre essas coisas. Foi maravilhoso. Então, quem sabe da próxima, né? Então é isso que eu queria dizer, gente. Vocês que gostam de compartilhar o grupo Carta de Fátima, ou compartilhar esse médium fantástico que mora no Rio de Janeiro, mas viaja pelo Brasil todo, é uma pessoa extremamente humilde. Eu acho muito bom as palestras que ele dá, é uma forma bastante questionadora, ele trabalha sempre em parte científica com a espiritualidade, é um cara bastante questionador mesmo, tá sempre indagando, tá sempre dizendo que ele não tem certeza absoluta e que ele sempre passa pelo crivo do estudo, né, da psicologia, da parapsicologia, da filosofia, da teologia. Ele não é uma pessoa muito assim nesse sentido fanático, não é fanático. Então isso é maravilhoso. Eu amo, pelo menos eu adoro. Ele sai um pouco dessa linha totalmente conservadora kardecista. Então isso para mim é muito louvável. E eu sou até um pouco mais universalista que ele. Então eu corroboro com a opinião dele, tá? Então se vocês não conhecem, é só acessar no YouTube Fernando Bem, tá? Ou o grupo chamado mais assim específico de cartas psicografadas, chamado Grupos Cartas de Fátima. Então você entra lá, dá uma acessada no Facebook e segue o cara, tá? Quem tiver algum problema sofrendo, ou ter problema de gente querida que faleceu recentemente, pô, é só entrar em contato no site, gente, desse Grupos Cartas de Fátima. E o site é bem didático, esclarece todas as suas dúvidas para você entrar em contato, caso ele venha para Santa Catarina ou para o sul do estado, como é que você faz para ir lá, o que você tem que levar. O que eu posso dizer é o seguinte, gente, ele não pede nenhuma informação do seu parente que morreu, você não vai escrever nada, você não vai dizer nada, você simplesmente vai chegar com uma cadeira, com a sua água, com o seu alimento, levar um alimento de 1 quilo não perecível para ajudar as pessoas que têm dificuldades, comunidade carente, é só isso que ele pede.
e a sua cadeira e a sua água, e o seu biscoito, sei lá o que, e ter paciência, muita paciência, gente, porque é complicado, é quente, ele não tem apoio governamental, ele não tem ajuda o que eu percebi na crítica dele, ele não tem ajuda da FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, no sentido de ele sentir uma politicagem e uma rigidez muito forte para ele poder trabalhar nos lugares, de diversos lugares do Brasil, e ele não teve esse apoio. Então ele precisou de muitos voluntários para alugar e disponibilizar ginásios públicos, escolas que tem esses ginásios, para poder usar durante um domingo ou um sábado, né, desde as 9 da manhã até as 2, 3 horas da tarde, dependendo do número de casos que ele estiver recebendo. Então é muito relativo, tá? Não existe limitação, porque como o Chico Xavier falou, é de cima para baixo, né? A fax vem do plano espiritual para as necessidades e utilidades, né, nossas. Quem sou eu para dizer que eu tenho que receber? Não é isso? Então é isso, gente. Esse é o recado que eu queria dar no momento. Gente, acredita em vida após a morte. Acredita que existe, não é uma morte da alma, não é uma morte espiritual, é só uma morte de desligamento do corpo físico. Eu acredito piamente, tanto que eu já escrevi um livro, vocês já estão careca de saber. Eu já botei no YouTube, eu tenho um canal, então eu já falei sobre isso, já falei sobre diabetes, já falei sobre doença psicossomática. Eu acredito piamente num Deus diferente, mestres de luz, meu mentor, a família universal, não família consanguínea. Já dei vários depoimentos sobre teologia, escrevi várias coisas no meu canal, então compartilha lá, gente. Se você quiser rever alguns assuntos meus, ou até de pessoas do YouTube famosinhas que eu bati boca, que eu divergia, enfim, vários assuntos. Eu adoro esses assuntos esotéricos, assuntos espirituais, porque tendem a gente se reformular melhor, né, interiormente, rever as nossas transgressões, as nossas falhas, os nossos defeitos, sem hipocrisia, sem falso moralismo, sem botar a boca no trombone, sem cuspir no prato que come. A gente é muito limitado, a gente não consegue nem viver para nós mesmos, a gente não consegue nem se amar, a gente não sabe nem o que é amor de verdade. Se você for analisar, a gente não sabe. A gente acha que sabe o que é amor. A gente não consegue nem viver a nossa própria vida em cima de amar o próximo como a ti mesmo. Isso é dificílimo, gente. Então eu posso te dizer, com a minha experiência, eu estou no caminho, eu estou aprendendo. Cada dia é um dia, como se fosse um alcoólatra que sai do vício e fala, pô, cada dia é um dia. E é verdade, gente. Para eu amar, eu preciso entender cada dia. Eu preciso entender dos outros para me entender também. Então isso é muito, muito bonito. Eu acabei de falar de uma prova que eu tive no momento que eu não recebi uma carta do meu pai. Fiquei chateado, mas como eu vou ficar chateado? Mas eu fiquei. Então isso já mostra uma caracterização de ego, uma caracterização de fraqueza emocional minha naquele momento, que é normal por eu ser imperfeito, mas é essa nossa linha, geralmente, de egoísmo, de querer algo que é conveniente para mim. E isso é normal e inerente ao ser humano, assim como é inerente ao ser humano o sofrimento. Cabe a nós ver o que a gente quer, porque é tênue entre a dor e o sofrimento. Você quer continuar sofrendo a vida toda para ter uma doença? Você quer sair do luto? Eu não quero nem ter luto e nem quero sofrer. Isso é impossível. Você vai sofrer com a miséria alheia, você vai sofrer, você vai sentir dor, e você tem que saber sair dessa situação, e isso é maravilhoso. Então, eu só quis dar uma pincelada rápida sobre isso, tá? Dar uma força lá pra galera que tá passando por necessidade, que está sofrendo. Eu entendo, porque eu passei por isso, tá? Não tô tanto agora mais, mas é legal dar essa força pra galera. Beleza? Fica o meu recado, que agora eu vou ter que dar aula. Beleza? Fica com Deus, gente. Beijo.